Estamos começando a aula 3 do Excelmente Falando nível 1. Não se esqueça de baixar o arquivo na descrição e voltar para o vídeo de novo, tá certo? Bom, hoje nosso primeiro assunto vai ser sobre seleção. Na última aula a gente começou até a falar um pouquinho de selecionar duas células para poder fazer o autopreenchimento, mas nesta aula nós vamos ver várias opções de seleção dentro do Excel. Então, antes de a gente começar a seleção em si, vamos entender uma coisa que é muito importante. Quando nós falamos de células, nós estamos se referindo a esses retângulos que nós temos aqui na área de trabalho do Excel, certo? Se atentem para a identificação das células. Quando a gente clica numa célula, observem que aqui em cima, na parte das colunas, nós temos uma cor, uma coloração um pouquinho diferente e na linha também. Ela está um pouquinho mais escura, dependendo da versão do Excel, a gente pode ter cor diferente também, para dar mais destaque. Isso daqui está fazendo referência ao endereço da célula. Então, esta célula que eu estou selecionando agora, ela é a célula C2. Sempre letra primeiro e depois o número, tá? Se eu clicar aqui no meio, eu estou na célula C7. Se eu clicar aqui, célula A5. Então, vocês vão ver eu falando para vocês essas nomenclaturas para a gente poder fazer a seleção de uma forma mais rápida, né? Para a gente identificar mais rápida qual a célula que eu estou. Então, eu vou na célula A3 e eu quero fazer uma seleção até aqui no final, até na célula E13. O jeito mais simples que nós temos de fazer seleção, clicar e arrastar até a célula E13. Pronto, já resolvi o meu problema. Só que, se eu tiver uma planilha que ela é muito grande, eu clicar e ficar arrastando vai ficar muito ruim. Se meu mouse também não estiver bom, também vai ficar bem complicado de fazer a seleção. Então, a gente tem alguns recursos mais simples. Vamos lá. Vamos levar em consideração, então, que eu queira agora fazer uma seleção que comece no A3 e vá até no C13, tá? Eu vou clicar na célula A3, vou segurar o Shift no teclado. Não precisa ficar clicando, segurando o mouse, tá? Só clica no A3, solta, segura o Shift, clica na célula C3. Não precisa arrastar. É só a gente clicar na primeira, solta o mouse, segura a tecla Shift e clica com o mouse lá no final. Quando a gente for clicar na última célula, o Shift tem que estar pressionado, senão não vai funcionar, tá bom? Então, clica na primeira, solta o mouse, segura o Shift no teclado, fica segurando e clica na última célula. Ele vai fazer essa seleção. Se eu quisesse fazer uma seleção, por exemplo, até a célula B10, clico no A3, seguro o Shift e clico na célula B10. Fica muito mais simples e muito mais fácil de trabalhar, tá bom? Agora, vamos pensar que eu tenha uma planilha que seja realmente muito grande e até para usar o Shift pode ficar um pouquinho ruim. O que eu posso fazer? Vamos levar em consideração que eu queira selecionar dessa minha célula, da A3, até a célula E3, certo? Eu posso arrastar ou eu posso clicar aqui na primeira, segurar o Shift e clicar na célula E3. Mas e se essa minha coluna fosse até na coluna BE, né, que é uma coluna aí que já está bem longe? Eu ficar arrastando também ou eu ficar usando a barra de rolagem é ruim. Então, o que a gente faz? Um macetinho aí para vocês, um atalho bem bacana. Clica na primeira, A3. No teclado, vocês vão segurar o Ctrl, o Shift e aquela seta de direção pro lado. No caso aí, a gente vai jogar para direita, considerando o meu lado aqui, tá? Então, vai jogar para direita. Então, Ctrl, Shift, seta para direita. Pronto, ele foi até aonde a minha planilha termina. Então, se eu tiver muito conteúdo, se eu tiver muitas colunas ou muitas linhas sendo utilizadas, esse recurso é uma mão na roda. Ele sempre vai parar na próxima célula que ele encontrar em branco. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa situação. Se eu tentar selecionar com esse esqueminha que eu passei para vocês para baixo, ele vai parar no nome da Gabriela. Vamos ver? Ctrl Shift, seta para baixo, ó, para Ana Gabriela. Porque ele encontrou uma célula vazia. Se eu quiser continuar para ele ir até o final, eu faço de novo. Ctrl Shift, seta para baixo. Ele já puxou agora até o nome do Edson, porque ele encontrou uma célula vazia e aí ele vai tentar pegar a próxima. Se eu fizer Ctrl Shift, seta para baixo de novo, ó, para o nome da Elisângela. Ctrl Shift, seta para baixo, para o nome da Regina.
ele vai sempre intercalando isso para vocês, tá? Ou ele encontra uma célula vazia e para antes, ou ele encontra uma célula preenchida e para em cima dessa célula preenchida. Ctrl Shift, seta para baixo, ele foi até o final. Se eu não tivesse essas linhas aqui no meio, com certeza ele iria até o final pra gente de uma vez só. Daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Por enquanto, deixa assim. É só para vocês entenderem esse recurso, que ele vai parar onde ele encontrar uma situação diferente, ok? Bom, outras formas que nós temos de seleção. Eu quero selecionar toda essa minha área da planilha de uma vez. Como que eu faço? Posso usar esse recurso que eu passei, ou eu também posso usar o Ctrl T. O Ctrl T ele vai fazer a seleção da região onde eu estou. Como eu tenho aqui uma linha que está vazia, ele está parando aqui. Se eu não tivesse essa linha, que a gente vai tirar daqui a pouco, espera aí, ele iria até o final para mim, tá bom? Se eu clicar aqui e fizer o Ctrl T, ele vai selecionar toda a minha planilha. Mas por que ele fez isso? Porque ele não achou limite para cá. Ele se perdeu aqui no meio, ele não sabe exatamente onde eu estou. Vou clicar aqui em gratificação, Ctrl T, ó, fez só essa parte de novo. Ele precisa identificar um começo e um fim. Se ele não identificar, ele acaba selecionando a planilha toda, tá bom? Agora, vamos pensar que eu quisesse selecionar apenas essa minha célula aqui e essa célula daqui de baixo, os dois salários de 2.540. Clico na primeira, seguro o Ctrl e clico na última. Ele fez a seleção das duas. Não se assustem que quando a gente usa o Ctrl, ele sempre vai deixar a última célula que foi selecionada em branco. Mas observem que em volta eu tenho uma borda diferente. Quando a gente usa o Shift, por exemplo, vou clicar aqui e vou usar o Shift. A primeira célula que nós selecionamos, ela fica em branco. Então, não se assustem que sempre vocês vão encontrar uma célula que ela é como se não estivesse selecionada, mas ela está. Sempre observem a borda. Então, voltando aí ao Ctrl, vamos levar em consideração que eu quero selecionar agora os salários de R$ 1.150. Então, vou clicar no primeiro, seguro o Ctrl, clico no segundo e clico no terceiro salário. Então, eu tenho 3 células selecionadas. Um outro atalho que vocês podem estar utilizando também é, por exemplo, eu quero selecionar minha planilha toda. Eu posso clicar aqui na última célula, fazer Ctrl Shift Home e ele vai selecionar a tela na primeira, tá? Ou ao contrário, estou aqui, eu quero selecionar até o final. Ctrl Shift End e ele vai selecionar até o final para vocês. Então, a gente também tem essas opções para poder fazer seleção, tá bom? Outro recurso que a gente também costuma utilizar é que quando a gente tem células muito próximas, a gente também pode segurar o Shift e no teclado com a seta de direção a gente vai clicando para baixo ou aí para a direita ou para a esquerda, enfim, para a direção que quiser. Então também posso vir trabalhando com as setas de direção do teclado. Agora, além dessas formas de seleção, a gente também tem uma forma de seleção muito legal, que é através do recurso Ir para Especial do Excel, que muita gente não usa e às vezes nem conhece. Esse Ir para Especial, na verdade, é um selecionar especial. Vamos dar uma olhadinha nele. Eu vou clicar na minha planilha, né? Estou dentro dela. Vou clicar em localizar e selecionar e vou escolher a opção Ir para Especial. Aqui, todas essas minhas opções são opções para fazer seleções. Então, vou mostrar um exemplo bem simples. Eu quero que ele vá para a última célula da minha planilha. Vou clicar em última célula e vou clicar em OK. Já trouxe para mim a seleção aqui na última. Se eu vier agora, vou clicar aqui em cima de novo. Se eu vier agora, ir para especial e escolher para ele poder selecionar para mim a região atual. Vou clicar, OK. Fez a seleção para mim dessa área, dessa região onde eu estou. Vou escolher a opção agora de constantes e eu quero que ele selecione para mim somente as células que possuem texto. Não quero números, nada disso, eu quero somente texto. Então, eu vou desmarcar essas opções, deixar só texto marcado e vou clicar em OK. Então, observe que ele fez a seleção aqui para mim, das que tem texto, até aqui em cima no cabeçalho. E com isso, com esse tipo de seleção, se eu quiser fazer um formato somente para os meus cabeçalhos, né? O meu cabeçalho superior e o meu cabeçalho da esquerda. E para a minha parte do título, eu consigo fazer.
eu não preciso ficar selecionando as partes separadas, eu posso fazer isso daqui que vai mais rápido. O contrário também serve, eu quero fazer seleção só dos números. Vou clicar fora, eu tenho que clicar fora, tá, gente? Senão ele vai fazer essa aplicação da seleção só onde já está selecionado, tá bom? Vocês vão ver aí como é que isso vai funcionar. Vou clicar aqui em localizar e selecionar, e para especial, vou colocar constante de novo e vou deixar só números marcados, ok? Fez a seleção para mim só daquilo que é número. Aí vamos lá, eu quero que ele faça para mim a seguinte seleção. Eu tenho duas linhas em branco aqui e eu quero tirar essas linhas. Isso é muito comum acontecer, a gente pegar algumas planilhas que elas vêm com linhas em branco e eu preciso retirar essas linhas. E muitas vezes aí elas estão bem emboladas ali no meio da planilha. Então eu vou clicar em localizar e selecionar e para especial e vou marcar a opção em branco. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ok? Olha o que ele fez. Tudo que estava em branco dentro da área da minha planilha, né, que vai da A1 até a E13, ele selecionou. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele selecione para mim somente essas duas linhas, para que eu possa excluir de uma forma mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar essa minha área aqui e vou novamente pedir para ele selecionar as células que estão em branco. O que ele vai fazer? A partir dessa delimitação que eu fiz, ele vai tentar encontrar ali quais são as células que estão em branco. Então, eu vou pedir para localizar e selecionar, e para especial, em branco, ok. Observem que agora deu certo. Eu consigo selecionar somente as células em branco. E a partir daí, eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer uma das duas que estão selecionadas, vou pedir para excluir, linha inteira, ok. Pronto, já resolveu o meu problema. Não tenho mais aquelas células no meio do caminho. Isso significa o quê? Que se eu quiser agora clicar e selecionar minha coluna de nome toda, eu vou clicar na A3, Ctrl Shift, seta para baixo. Se eu quiser, por exemplo, usar aquele comando do Ctrl T que eu passei antes, Ctrl T, agora ele já fez a seleção todinha da área que eu estou utilizando naquele momento. Então, observem que quando a gente tem linhas em branco no meio do caminho, elas podem atrapalhar muito o nosso serviço. O ideal é que, na medida do possível, a gente exclua essas linhas para que a gente possa trabalhar com mais fluidez. É claro que nem sempre a gente pode excluir, né, as linhas em branco, porque às vezes elas estão ali para alguma finalidade em si. Então, a gente não pode fazer exclusão. Mas, na medida do possível, faça para que a gente possa trabalhar melhor. Agora, nós vamos ver os recursos de copiar, recortar e colar. Ai, Isadora, mas isso é tão simples. Calma, porque no Excel a gente tem umas coisinhas diferentes. Vamos lá. Se eu quiser copiar, vou pegar aqui essa minha célula, quero copiar e colocar aqui na frente. Bem simples. Eu vou selecionar, cliquei em cima dela, Ctrl C para eu poder copiar. E aí observem que a gente tem aqui esse tracejado, né, que fica aí se movimentando. Está indicando para mim que essa célula está selecionada e eu posso fazer aí alguma ação com ela a partir do comando que eu dei de copiar. Eu vou clicar na do lado e eu vou clicar para colar, Ctrl V. Colei, ok. Observem que ela continua tracejada. Por quê? Se eu quiser agora clicar em outro lugar e colar, eu consigo. A partir do momento que esse meu tracejado que está aqui, ele sumir, eu não consigo colar mais. Quer ver só? Eu vou apertar o ESC no teclado, que é para cancelar essa área de transferência que eu criei. ESC, pronto, não tem mais. Se eu tentar agora clicar e colar, não cola mais, tá? Então, sempre se atentem para isso. E no Excel, se eu colocar, por exemplo, copiei, vou escrever alguma coisa aqui antes de colar, sumiu o tracejado. Se eu tentar colar, não consigo mais. Então, cuidado com isso, porque a área de transferência dele, ela fica ali limitada enquanto eu estiver com a minha célula com tracejado em volta. Acabou o tracejado, eu não consigo colar mais. Bom, essa é uma situação. Para a gente recortar, recortar é a mesma coisa que a gente mover, né? Eu vou tirar de um lugar e colocar em outro. Então, eu vou recortar, Ctrl X, e eu vou colar em um outro lugar. Pronto, Ctrl V, colei. Saiu daqui e foi para lá.
Só que no Excel, a gente tem uma outra situação para fazer essa movimentação. Se eu clicar aqui em cima, deixa eu apertar o ESC. Se eu clicar aqui em cima da minha célula e eu colocar o mouse em cima da borda, observem que a seta muda de formato, ó. Mudou. Ok, ó. Mudou. Uma setinha com 4 pontas. Eu posso agora clicar, ficar segurando o mouse, estou pressionando, e eu arrasto para onde eu quero. Então, eu também tenho essa possibilidade. Em vez de eu fazer o Ctrl X, depois clicar em outro lugar e fazer o Ctrl V, eu posso simplesmente posicionar o mouse na borda, pode ser em qualquer lugar. O mouse precisa virar essa setinha de 4 pontas. Clico, arrasto para onde eu quero e ele já vai fazer a movimentação. Cuidado na hora que nós estivermos lidando com fórmulas, na hora da gente copiar ou de recortar. Vamos ver uma situação aqui. Vou abrir a planilha de janeiro e eu tenho aqui uma fórmula bem simples. Eu estou multiplicando o preço da passagem pela quantidade de passagens que o funcionário utiliza no mês. Então, ele deu o resultado aqui para mim. Se eu pegar isso daqui, esse valor, né, copiar e eu colar embaixo, olha o que ele vai fazer. Vai dar resultado como 0. Ele não vai me mostrar o 214, mas eu quero o resultado 214. Ele não vai mostrar. Por quê? Ele está copiando uma fórmula. Se eu olhar, ele está fazendo o T5 vezes o E5. Indo para a célula de baixo, ele está multiplicando o D6 pelo E6. Quando eu copio e colo uma fórmula, ele incrementa de acordo com a célula onde eu estou. Então, vamos pensar no seguinte. Vou pegar aqui de novo, copiar. Vou colocar aqui, ó, no lugar bem aleatório. Colei. Não deu nada. Deu resultado 0. Se der 2 cliques, ele está fazendo o A12 vezes o B12. Então, ele se adequa de acordo com a célula para onde eu estou colando. Cuidado com isso. Ah, eu quero, então, tirar esse valor daqui e colocar em outro lugar. Como que eu faço? Recorto e colo. Viram que o resultado manteve? Se eu dar 2 cliques, ele continua aqui. Então, quando eu recorto ou quando eu movimento, a gente clica na borda e arrasta, ó, eu estou movimentando, eu estou tirando de um lugar e colocando em outro. Quando eu faço isso, a minha fórmula se mantém exatamente igual. Agora, se eu copio e colo, ele vai readequar a minha fórmula de acordo com o lugar onde eu estou agora, tá? O lugar para onde eu colei. Aí, vamos pensar no seguinte. Isadora, eu preciso que esse valor venha para cá. Como que eu faço? Ele tem que se manter aqui, mas eu quero uma cópia aqui embaixo também. Como que eu vou fazer isso sem recortar? Nós vamos clicar em cima da célula, copiar, Ctrl C, mas copiar não funciona. Calma que vai. Eu vou copiar e vou clicar na célula que eu quero, mas eu não vou colar. Eu vou lá em cima na página inicial, clico na seta do botão colar e vou colar com valores. O que significa isso? Eu não estou copiando mais a fórmula, eu estou copiando o resultado da fórmula, ok? E aí eu tenho 3 opções. Eu posso copiar sem nenhuma formatação. Observem que lá eu tenho formato de moeda, tá com recifrão, tudo bonitinho. Quando eu coloco sem formatação nenhuma, ele está trazendo só o número. Se eu clicar do lado, ele vai trazer para mim a formatação em si do número, no caso ali o 214,20. E se eu clicar na do lado, ele vai trazer a formatação do número e vai trazer também toda a formatação em si que foi aplicada nele. Então, se vocês observarem, ó, esse segundo não tem borda no número, dá uma olhadinha aí, não tem borda. Mas se eu colocar na do lado, ele já mostra uma borda e uma fonte diferente, tá? Esse aqui ele mostra só para vocês a formatação do número, como que ele foi formatado na célula anterior. No último, vai todo formatadinho. Vou clicar nesse daqui para ele receber toda a formatação. Ok, minha gente? Então, cuidado com essa questão aí de copiar, recortar e aí, por fim, colar dentro do Excel. Aí, com relação a copiar, nós também temos mais uma situação. Deixa eu limpar isso tudo aqui.
Pronto. Eu quero aplicar essa formatação que está aqui, essas cores e tal, eu quero aplicar para essa célula que está aqui no meio. Tudo bem? Vou clicar. Eu tenho aqui o pincel de formatação. Esse pincel de formatação, ele vai copiar a formatação da célula que eu estou selecionando agora. Então, eu clico e vou clicar na de baixo, tá? Ó, cliquei na de baixo, ele já aplicou. Se eu quiser aplicar a formatação desse daqui para a célula de baixo, ou eu quero aplicar essa formatação para onde está o salário, clico no pincel de formatação, clico em cima, já aplicou a formatação para mim. Eu quero pegar essa minha formatação e eu quero colocar lá na planilha de gratificação. Quero colocar aqui, o salário bruto. Clico e arrasto. Pronto, todo mundo recebeu a minha formatação. Então, para isso que serve. Só que observem o seguinte, a partir do momento que eu faço a seleção e solto o mouse, se eu tentar clicar em outro, ó, não vai aplicar mais, porque ele já perdeu o pincel de formatação. Então, para manter o pincel de formatação ativo por mais tempo, a gente seleciona a célula que a gente quer copiar essa formatação, dá 2 cliques, em vez de um só, a gente dá 2 cliques agora no pincel de formatação. Então, tá lá o pincelzinho aparecendo do lado do mouse. Se eu clicar na célula de preço, por exemplo, da passagem, ele vai aplicar, mas o meu pincel continuou do lado da setinha do mouse. E aí, se eu clicar agora em outra, eu consigo ir mantendo essa formatação. Então, eu vou clicando, ele vai aplicando, ok? Não quero mais o pincel, ou eu clico aqui em cima, ou no teclado a gente aperta o ESC, e aí ele vai tirar essa formatação, tá bom? Bom, eu coloquei um monte de coisa aqui que eu não quero para minha planilha. Para eu poder tirar, a gente pode desfazer aqui em cima, ou a gente pode usar o atalho Ctrl Z. Aconselho vocês a memorizarem esses atalhos que são mais rápidos, né, no dia a dia, do que a gente ficar toda hora procurando aí algumas ferramentas. Então, Ctrl Z, eu estou desmanchando toda essa bagunça que eu fiz aqui de cópia. Aí, observem que eu troquei de planilha, tá? À medida que a gente vai movimentando entre as planilhas, ele vai salvando um histórico só. Não é um histórico de planilhas separadas, tá? Vai tudo junto. Então, ele tá indo lá na planilha anterior e tá desfazendo tudo que eu apliquei. Bom, opa, aqui foi demais. Se foi demais, a gente vai apertar agora o Ctrl Y. O Ctrl Y, ele refaz quando a gente acaba desfazendo demais, igual eu desfiz aqui, tá bom? Então, guardem aí. Ctrl Z vai desfazer e o Ctrl Y vai refazer. Agora, a gente vai voltar para a planilha de gratificações e nós vamos fazer agora uma localização de todos os salários que estão no valor de 1.150. A gente viu que dá para a gente ir clicando, né, com Ctrl ali, mas não é isso que eu quero agora. Eu quero que ele encontre para mim esses valores. Vamos considerar que a gente tem uma planilha com 500, 400, 1.000 linhas, tá bom? Eu vou clicar em localizar e selecionar, localizar e vou digitar aqui 1.150. Quando eu clicar em localizar próxima, ou der Enter no teclado, ele vai mostrar para mim qual é a primeira célula que eu tenho no valor de 1.150. E à medida que eu for clicando em localizar próxima, ele vai mostrando todas as outras. Agora, um outro recurso que a gente tem é clicar em localizar tudo. E aí ele vai mostrar para vocês todas as células que têm o valor de 1.150. Então, eu posso vir clicando que ele vai fazendo a seleção delas. Se essa caixinha ela estiver muito pequena, vocês podem clicar nesses pontinhos que nós temos aqui no canto direito e arrastar para baixo, que aí vocês têm uma visualização melhor, tá? Vocês podem ir ajustando de acordo com o que vocês precisarem. Bom, nós temos aqui o botão, né, de opções e eu tenho a possibilidade de fazer alguns ajustes, por exemplo, diferenciar maiúsculas de minúsculas, se for no caso de texto, né, obviamente. Coincidir conteúdo da célula inteira, a célula inteira tem que ter aquele conteúdo. A parte de planilha, eu posso escolher se eu quero só nessa planilha ou localizar na pasta de trabalho inteira. Então, a gente tem algumas possibilidades aqui que ficam mais fáceis para a gente poder encontrar o valor que nós precisamos. Aí, deixa eu fechar aqui. Nós vamos lá para a planilha de janeiro. Deixa eu apertar o ESC.
Vamos imaginar que eu queira encontrar o valor de R$ 214,20. Eu sei que ele está aqui, mas vamos imaginar em uma planilha grande. Eu vou clicar em localizar e selecionar, localizar, e eu vou trocar aqui para 214,20. Vou pedir para ele localizar a próxima. Opa, não achou nada. Ok. Vou pedir para localizar tudo. Não localizou nada. Por que está acontecendo isso aqui? Porque, na verdade, não existe 214,20. Ele é o resultado de uma fórmula. Então, ele não vai encontrar o resultado para mim. Mas, Isadora, eu preciso encontrar o resultado. Como que a gente vai fazer? Nós temos aqui aquele botãozinho de opções, que pode estar assim para vocês. Vou clicar nele aqui de novo. Onde está escrito examinar, eu não vou colocar fórmulas, eu vou colocar valores. Então, ele vai passar a examinar os resultados da fórmula e não a fórmula em si. Feito isso, se eu clicar aqui para localizar a próxima, ele não vai encontrar nada aqui para mim. Por quê? Eu estou em cima dessa célula. Eu vou pedir para ele localizar tudo. E aí sim, ele vai mostrar para mim, ó, valor 214,20, mas dentro da célula está escrito esta fórmula aqui. Então, toda vez que vocês tiverem que procurar um conteúdo que ele for resultado de uma fórmula, vocês precisam mudar aqui do examinar fórmulas para examinar valores. Vamos imaginar aí que eu tenha feito uma pesquisa, uma localização, porque eu preciso substituir valores. Exemplo, todo mundo que ganha 1.150 vai passar a receber 1.240. Como que eu vou fazer essa substituição? Eu não preciso ficar localizando uma por uma e vir modificando na mão. Nós vamos lá em localizar e selecionar, nós vamos escolher a opção substituir. Então, substituir, deixa eu clicar aqui em opções para não precisar mostrar isso pra gente. Onde está ali o 214, que foi a última pesquisa, né, que nós fizemos, nós vamos substituir para 1.150. E na parte de baixo, eu vou colocar o valor que eu quero substituir o 1.150. Então, agora vai ser 1.240. Muita atenção agora no seguinte. Eu posso pedir para ele localizar, e aí ele vai localizando para mim os valores. Ou eu posso pedir para ele localizar tudo, que ele vai fazer igual nós vimos naquela hora. Porém, na parte de substituir, eu tenho que tomar um cuidado. Eu quero realmente substituir todos os salários ou são só alguns funcionários que eu vou fazer essa substituição? Se forem só alguns funcionários, o que a gente tem que fazer? Eu vou pedir para localizar a próxima. Ele achou aqui a do Edson. A do Edson vai fazer a alteração para 1.240. Eu vou e clico para substituir. Ele fez a substituição somente do Edson e já pulou para a próxima que tem o valor de 1.150. Então, se você precisa fazer uma quantidade grande de alterações, mas não pode ser para todo mundo, você precisa usar esse recurso. Agora, imagine que eu preciso substituir todo mundo pelo salário de 1.240. Então, eu vou escolher a opção substituir tudo. Ele já fez a substituição e indicou que ele fez 2 substituições, porque no momento que a gente clicou, eu só tinha 2 salários como 1.150, porque a gente já tinha trocado do Edson. Tá bom? Então, aqui a gente usa esse recurso justamente para alterar de uma forma bem rápida alguns conteúdos dentro da nossa planilha. Um outro recurso que nós temos também é o ir para. O ir para é diferente do ir para especial, porque o ir para ele vai te jogar para alguma célula específica. Então, vamos imaginar que alguém te envia um relatório e peça para você conferir o cálculo que está na célula M12. Então, ao invés de você ficar procurando onde está a célula M12, o que você vai fazer? Ir lá em localizar e selecionar, ir para e digitar M12. Ok, ele já te direcionou para a célula M12. Bem simples e bem rápido, não precisa ficar procurando aí qual é a célula específica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre colunas e linhas dentro do Excel. Vamos primeiro falar sobre as colunas. O que eu posso fazer com elas? Eu posso autoajustar, que a gente já viu no vídeo anterior, que é só a gente dar 2 cliques, que ele já faz o autoajuste para a gente de acordo com o maior conteúdo que nós temos dentro da coluna. Só que nós também podemos definir larguras específicas.
O que seriam essas larguras específicas? Eu determino exatamente o tamanho que eu quero para todas as minhas colunas ou para algum grupo de colunas. Vamos pensar que eu queira colocar um valor padrão, né, uma largura padrão específica para todas essas 4 colunas que eu tenho aqui. Para ficar mais fácil para digitar a largura que nós queremos, nós podemos clicar em cima da linha, clique e fica segurando, não dá 2 cliques não, clique e segura, que ele mostra para vocês, olha lá, qual é a largura dessa coluna B. Então, ela tem 12,43 ou 92 pixels. Se eu fizer a mesma coisa para a coluna C, cliquei, essa já tem 14,00. Então, eu tenho aqui a identificação da largura de cada coluna. Aí, lembra na aula passada que eu falei para vocês que a gente tem esse modo de visualização de layout de página? Quando eu estou nele, essa parte fica um pouquinho diferente. Se eu clicar em cima da linha, ele vai passar a mostrar para mim como centímetros. Então, se vocês tiverem uma situação que vocês precisam travar uma largura real mesmo, né, que fique mais fácil para você poder travar ali, essa coluna tem que ter, sei lá, 5 centímetros, a outra tem que ter 3, a outra tem que ter 2, a gente consegue por aqui definir exatamente essa largura, tá? Lá ele mostra para vocês como pontos, aqui ele já mostra para vocês como centímetros, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a exibição normal. Então, para eu poder estabelecer a largura da coluna aqui, eu já vi que tem 12, 14, enfim. Eu vou estabelecer para todas elas como 15, tá? Por que 15? Porque essas duas aqui são um pouquinho maiores. Então, eu quero deixar como 15. Vou lá no botão formatar e eu vou escolher a opção largura da coluna. Se eu quisesse fazer autoajuste também em todo mundo, eu poderia usar essa opçãozinha daqui de baixo. Mas agora, eu quero fazer a largura da coluna específica. Observe que ele deixou aqui vazio. Então, assim, se eu não tivesse visto anteriormente a largura, eu ficaria meio perdida de qual numeração colocar. Agora eu vou colocar, então, 15, que eu sei que é essa medida que eu quero. Vou dar OK. Já fez o ajuste para mim. Essas 4 estão com a mesma largura. Isadora, mas aqui passou um pouquinho. Deixa que nós vamos arrumar nas próximas aulas. Deixa assim. Então, consegui ajustar. Todas elas com a mesma largura. E com relação à linha, eu também consigo fazer isso? Consigo. Eu posso selecionar as minhas linhas, não preciso selecionar tudo, tá? Eu posso pegar só um grupo e aplicar a altura ou a largura. Vou lá em formatar, a altura da linha, aqui já está estabelecendo como 15. Mas eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Clico e seguro. Está mostrando para mim a altura 15. Eu poderia clicar aqui e aumentar por aqui também, tá? Lá na coluna a mesma coisa. Eu posso clicar aqui e aumentar por aqui. Mas não é o que a gente quer agora. A gente está definindo larguras e alturas específicas. Eu quero colocar aqui a altura, está como 15, eu quero colocar como 25. Então, eu vou lá em formatar, altura, e eu vou colocar 25. Ok. Isadora, por que quando a gente clicou lá na altura, ele mostrou 15? E na largura, ele não mostrou valor nenhum. Porque aqui todas as minhas células estavam com a altura 15. Quando isso acontece, inclusive para as colunas, quando todas estão com a mesma largura, ele mostra para vocês o valor. Porém, se uma única linha ou uma única coluna estiver com valores diferentes, ele passa a mostrar aquela caixinha em branco. E aí a gente tem que ficar adivinhando praticamente qual valor que vai colocar lá. Então, para evitar ficar adivinhando, a gente clica, olha ali qual é a largura que tá e vê qual a largura que vai se encaixar melhor para nossa planilha. Agora, vamos pensar que eu queira inserir uma coluna entre a coluna B e C. Como que a gente faz? Pense no seguinte, o Excel ele sempre vai inserir colunas para trás, ou seja, antes. Então, se eu clicar aqui na coluna C e pedir para inserir uma linha, ele vai inserir entre o B e o C. Se eu quiser inserir entre o A e o B, eu tenho que clicar em cima do B e pedir para inserir uma coluna, que ele vai inserir antes. Por que isso? Porque a gente tem que analisar que se eu quisesse inserir uma coluna antes do A, se o Excel sempre inserisse depois, a gente nunca ia conseguir. Então, sempre peguem como referência, para vocês saberem se vai inserir para frente ou para trás, peguem como referência a coluna A. Se eu quisesse inserir antes, eu conseguiria? Não. Então, o Excel sempre vai inserir antes, é o padrão dele.
Então, se eu quiser inserir entre o B e o C, eu vou clicar com o botão direito em cima da coluna C e vou pedir para inserir. Já inseriu para mim bem rapidinho. Uma outra coisa que eu posso fazer é clicar na coluna que eu quero. No caso aqui, eu vou inserir agora uma entre o B e o C de novo. Eu vou clicar no teclado Ctrl+, e ele já vai inserir mais uma para mim. Vou clicar aqui, quero inserir uma entre o E e o F. Vou clicar na coluna F, Ctrl+. Já inseriu a coluna para mim. Agora pense no seguinte, mas eu tenho que ficar inserindo uma por uma? Não precisa. Vou desfazer aqui. Vamos pensar que eu quero inserir 3 colunas entre B e C. Eu seleciono 3 para frente, clica, arrasta, tá? Que ele vai selecionar. Seleciono as 3 e faço Ctrl+. Inseriu 3 colunas de uma vez. Isso significa o quê? A quantidade de colunas que nós selecionarmos para frente, ele também vai inserindo para trás, tá? Sempre vai considerar a quantidade que a gente selecionou para frente, ele vai inserir essa mesma quantidade para trás, ok? Se eu quiser excluir essas colunas vazias, seleciono, botão direito e excluir. Pronto, já resolveu. A mesma coisa se aplica para a linha, porém, a linha sempre vai ser inserida para cima, tudo bem? Lembrem aqui, tenham como referência a linha 1. Se eu quisesse inserir uma linha acima do 1, se o padrão do Excel fosse para baixo, eu não queria conseguir, tá? Então, a gente sempre vai considerar isso. Linha inserida para cima, coluna inserida para trás. Aí, vamos pensar que eu quero inserir uma linha entre Maria e Helena. Se eu quero fazer isso, eu vou clicar na Helena, botão direito, inserir. Inseriu uma linha para mim entre Maria e Helena, porque ele inseriu uma linha para cima. Aquele recurso que nós vimos para a coluna de selecionar várias, para ele poder inserir a mesma quantidade, a gente também aplica na parte das linhas. Então, eu seleciono, por exemplo, aqui 3, posso colocar mais, tá? Vou colocar aqui 5 e coloco Ctrl+, e aí ele vai incluir para mim. Aí, uma coisa que eu não mostrei para vocês na parte de coluna, mas que também aplica para coluna, se eu quiser excluir uma linha ou quiser excluir um grupo de linhas igual tá aqui, eu posso usar o Ctrl-, que ele também exclui, tá? Então, eu posso usar tanto a opção botão direito, excluir, como eu também posso usar Ctrl-. Lembrando que as colunas precisam estar selecionadas, senão ele não vai aplicar e vocês podem acabar até excluindo uma linha que não era para excluir. Agora, só para a gente poder finalizar essa questão das nossas linhas e colunas, que foi o autoajuste que a gente já viu. Eu posso fazer o autoajuste de todo mundo junto, ou eu posso fazer de algumas células, ou ainda de uma célula só, né? De uma coluna ou de uma linha só. Então, se eu quiser fazer o autoajuste de salário bruto, eu venho aqui entre a coluna B e C e dou 2 cliques, ele vai fazer o autoajuste para mim. Considerou o salário bruto, que é o conteúdo mais largo que eu tenho de base para poder aplicar a largura da coluna. Agora, se eu quisesse fazer, por exemplo, o autoajuste de todas as minhas linhas, porque elas ficaram aí muito espaçadas e eu não gostei, eu posso selecionar aqui em cima, no meu triângulo, e eu venho em qualquer uma das linhas e dou 2 cliques. Ele já vai fazer o autoajuste para todo mundo de uma vez, considerando a altura da minha linha. Agora, vamos pensar que eu queira fazer o autoajuste dessas 3 colunas aqui. Para isso, eu preciso selecionar aqui em cima, seleciono as 3 colunas que eu quero, e aí em qualquer uma delas eu venho em cima da linha e dou 2 cliques. Ele vai fazer o autoajuste das 3 colunas. Bom, pessoal, é isso da aula de hoje. Quem aí tem um kit de exercícios, pode pegar para praticar os exercícios da aula 3. Se você ainda não tem e você deseja ter o kit de exercícios, dá uma olhadinha no meu site, isadorarodrigues.com.br/loja. Além do kit de exercícios, lá também tem um e-book que eu estou utilizando como base para esse treinamento, ok? É isso, minha gente. Até a próxima aula.